Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao lançamento do Summit Brasil USA 2.0. Essa é a nossa segunda edição e estamos aqui fazendo algo muito novo. Realmente eu estou muito feliz, está sendo um dia marcante para mim, todo o time do Summit, todos os palestrantes com certeza. Hoje eu estou aqui dentro da GBA, uma empresa americana feita por brasileiros, com o nosso convidado especial, Neto. Muito obrigado, Luiz. Para a gente é uma honra poder trabalhar com vocês na divulgação desse material tão precioso que o Summit produz, com essas informações tão valiosas que a gente já comentou aqui sobre imigração, sobre serviços e diversos outros temas que o Summit aborda. Nós do Guia Brasil América que queremos dar as boas-vindas para vocês do Summit aqui dentro dos nossos estúdios e vamos em frente com esse evento maravilhoso aí. Um evento de palestrantes online onde você pode se informar e não cair na pegadinha que muita gente já caiu aqui nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, muito obrigado. E aqui no meu lado direito eu tenho um doutor Alexandre Piquet, formado em Direito no Brasil e nos Estados Unidos, licenciado pela Ordem dos Advogados da Flórida e com 20 anos de experiência jurídica na América, o qual eu tenho satisfação de poder chamar de amigo. Muito obrigado, Piquet. Obrigado, Luiz, mais uma vez juntos aqui, né, para tentar passar informações atualizadas e fontes fidedignas para o público em geral. Isso me deixa muito feliz e é um dos grandes objetivos do Summit, justamente esse, poder levar informação, poder compartilhar com os especialistas. Eu não tenho como falar de imigração, primeiro, que eu não sei, não entendo, não sou um profissional qualificado. E nós temos aqui, digitalmente, presente também, dois grandes advogados, Dr. Daniel Toledo, advogado especialista em Direito Internacional e Imigração da Toledo Advogados Associados, especializado em Negócios Internacionais pela Eckler College e LLM em Direito Empresarial e Mercados Financeiros pela IBMEC. O primeiro profissional que eu, Luiz Brandão, procurei para apoiar o Summit quando era apenas uma ideia. Daniel, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você. Bom dia, Luiz. Bom dia, Bicário. Bom dia, Piquet. Bom dia, pessoal do GBA. Pode ter certeza absoluta aí que a gente, com certeza toda, vai ser um debate muito bacana. O Vinícius, dos amigos advogados que eu tenho aqui nos Estados Unidos, é o mais novo, o mais recente que eu conheci agora na segunda edição. O Piquet e o Daniel já participaram da primeira edição. E o Bicalho é uma grande referência aqui, está morando em Orlando, tem um grande escritório, é advogado, mestre em Direito no Brasil e nos Estados Unidos. Bicalho, muito obrigado pela sua participação, meu querido. Luiz, é um prazer estar falando com você. Bom dia Neto, bom dia Alexandre, bom dia Daniel. Muito bom participar desse bate-papo e compartilhar com todo mundo informações logo pela manhã de segunda-feira. Hoje é um dia marcante para mim, eu praticamente não dormi essa noite, mas estou muito feliz. Eu estava conversando com o Neto ainda há pouco, que realmente faz valer a pena estar à frente desse projeto, conhecer pessoas incríveis como vocês, profissionais de renome, de brasileiros, de bons brasileiros aqui na América. Hoje se fala muito da comunidade brasileira, do brasileiro isso, aquilo, de não fazer negócio com o brasileiro. E hoje eu levanto a bandeira que sim, faça negócios com bons brasileiros. E eu tenho a grande oportunidade, a grande satisfação de receber grandes nomes aqui no Summit Brasil USA. E, sem delongas, o objetivo desse bate-papo aqui, dessa mesa redonda, dessa abertura, eu acredito ser algo marcante. Os três convidados podem me corrigir, mas eu não conheço nenhum evento sobre imigração entre Brasil e Estados Unidos com três advogados conversando junto, ao vivo, falando abertamente sobre vistos e imigração. Correto, Luiz. Eu estou aqui há mais de 20 anos e realmente a iniciativa sua desde o início foi muito... iluminou muitos caminhos aí de gente que estava realmente na escuridão aí do professor Google, né? E do professor
YouTube, do professor, enfim, das informações que chegam truncadas aí. A gente tem realmente uma gama grande de bons profissionais que estão aqui com competência e querendo realmente ajudar o compatriota brasileiro que vem imigrar aqui nos Estados Unidos, vem para cá seja com um sonho, com um caminhão de dinheiro ou simplesmente com a família debaixo do braço querendo uma vida melhor. E muitas vezes essas pessoas caem na mão de outras pessoas que não tão bem intencionadas, e aí acontecem as histórias tão tristes que a gente escuta por aí. Então essas iniciativas de promover, publicar e divulgar informações de fontes idôneas e informações corretas sobre o que está acontecendo ajuda bastante. E essa repercussão você provavelmente não vai sentir agora, você vai ver daqui 5, 10, 15 anos, quando alguém vier e disser, olha, minha filha está formando no high school agora, e obrigado, porque quando eu assisti o seu programa, então a gente vê muito isso, o ciclo é longo, sabe? Ganhar dinheiro no presente com imigração é fácil, você fala que a pessoa quer escutar, qualquer um consegue levantar um troco ali, mas na verdade a preparação para você poder fazer isso leva tempo, e o resultado positivo você só vai sentir a longo prazo, ou seja, a recompensa para a gente como profissional. E quando a gente fala de imigração, mudar de país, a gente está falando muito mais do que dinheiro, mas a gente está falando de sonhos, de tempo, né, de famílias. E é comum ouvirmos diversas histórias. Daniel, eu tive uma oportunidade de fazer lá 2 meses atrás, 3 meses atrás, o lançamento do Summit 2.0 com você, anunciando que iríamos fazer esse evento hoje. E eu te fiz uma pergunta e vou fazer novamente aqui. Na sua opinião, qual o primeiro passo para a família, para a pessoa que deseja vir para os Estados Unidos, que deseja migrar de forma correta, estruturada? Bom, eu costumo dizer sempre que o primeiro passo, o mais importante, é essa pessoa ter consciência do que ela está fazendo, ter consciência do que ela tem de planejamento e principalmente contatar um profissional que vai poder direcioná-la. E geralmente essas pessoas buscam assessorias ao invés de profissionais, que a assessoria muitas vezes ela não tem a informação que precisa, ela sabe sim matricular um filho na escola, como o Piquet falou, muito bem colocado aí, às vezes pega a família, coloca debaixo do braço dos Estados Unidos. Isso acaba sendo um risco gigantesco, porque além dessa pessoa se colocar numa posição de fragilidade, porque ela já, qualquer mudança, né, que seja mudança de emprego, seja mudança de casa, imagina uma mudança de país, essa pessoa vai ter desconforto, ela vai ter desconforto na língua, ela vai ter desconforto na adaptação, o formato das casas nos Estados Unidos são muito diferentes das casas no Brasil. A estrutura da língua nos filhos, dependendo da idade dos filhos, pode impactar com certeza absoluta. E por mais que as pessoas digam que os filhos estudam em escolas bilíngues, ele dificilmente no Brasil ou em qualquer outro país ele vai ter aula com um professor nativo. E por mais que seja também a língua primária dele ainda não é o inglês, então ele vai ter esse desconforto inicial de adaptação. Se essa pessoa tiver outros desconfortos, sejam eles financeiros, sejam eles de ordem de visto, sejam eles de ordem de manutenção de status, sejam eles de qualquer outra grandeza que seja, você acaba tendo aí uma situação crítica onde essa família acaba se sujeitando a outros fatores que acabam, muitas vezes, até desintegrando a própria família. Então, eu acho que o primeiro passo para essa pessoa pensar num processo de mudança, seja para qualquer país, sim conversar com um profissional que conheça o que está fazendo, que tem aí pelo menos alguns anos de experiência para poder ter algumas histórias. Eu costumo dizer que o que torna o bom profissional não são só os acertos dele, são os erros, né? Que ele também já teve situações na vida dele em que ele teve que lidar com algumas situações desconfortáveis e que ele aprendeu ali a resolver os problemas. Eu gostaria de assinar embaixo que, infelizmente, a gente vê muita gente
querendo fazer de qualquer maneira, né? Sem esse planejamento. E eu aprendi no Summit que o planejamento não é só o planejamento de visto, mas o planejamento é algo muito macro que passa por diversas etapas. Bicalho, eu tive a oportunidade de participar da sua gravação, né? Estive em Orlando com você, aprendi muito e aprendi sobre algumas oportunidades que eu desconhecia. Eu gostaria de perguntar para você sobre a questão dos profissionais que podem vir para os Estados Unidos e que eu poderia usar um termo aqui, de novo, eu não sou nenhum especialista, mas uma pessoa comum falando quais são os profissionais que os Estados Unidos estão de braços abertos para receber, quem são esses profissionais capacitados e como é possível fazer isso. Eu queria fazer um parêntese aqui, que no Summit 1, o Piquet fez uma palestra, a gente fez um bate-papo, que ele falou muito das diferenças de cronologia. Como era o imigrante brasileiro de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, de 10 anos, e agora os últimos 5 anos. E a gente tem observado, principalmente aqui na Flórida, muitas famílias, eu poderia dizer que a classe média alta brasileira, os ricos brasileiros, migrando para os Estados Unidos. E nós temos muitos profissionais qualificados. Quem são esses profissionais, Bicalho? Luiz, na verdade, as pessoas tentam estigmatizar e criar profissões que seriam as profissões onde os Estados Unidos busca esses profissionais. Não existe uma lista exaustiva. Os vistos de habilidades, quando nós falamos de EB1, de habilidades extraordinárias, ou visto de habilidades excepcionais, que é o EB2, que está em voga, muitas pessoas falando, são vistos destinados a profissionais que preenchem requisitos estipulados pela legislação americana. Então, eu falo o seguinte, tanto o EB1 quanto o EB2 são vistos para profissionais com uma formação sólida e que, naturalmente, dentro da sua formação e da sua história profissional, preenche os requisitos estipulados pelo visto. Então, eu não gosto de falar que os Estados Unidos está aberto para profissionais da área de saúde, ou da aviação, ou de engenharia. Na verdade, qualquer área que o profissional consiga ter destaque e comprove que ele preenche os requisitos, ele pode migrar. Por essa razão, a gente hoje tem no Brasil uma fuga, eu falo das melhores mentes, porque durante um período vinha para os Estados Unidos as pessoas que queriam vencer na América por não ter conseguido vencer no Brasil. Depois de um tempo, nós tivemos os grandes empresários que vinham através de vistos onde eles abriam corporações nos Estados Unidos. Hoje, nós temos vários profissionais liberais, professores universitários, pessoas que têm carreiras brilhantes e que buscam um caminho migratório para os Estados Unidos. O que mais me preocupa como brasileiro é a fuga das melhores mentes do Brasil. E isso, estatisticamente, está mais do que comprovado. Engraçado que, conversando aqui com profissionais, já em mesas, com pessoas que já têm um tempo aqui na América, essa é uma grande preocupação. E até eu estava vendo um estudo dentro das grandes universidades aqui, justamente os Estados Unidos preocupado também com esses profissionais que vêm aqui, absorvem o conhecimento do país e levam embora. E o que está acontecendo no Brasil é o contrário, né? As grandes mentes estão vindo para cá, ficando, e sábado eu participei de um evento onde o Carlos Arruda falou brilhantemente que não é porque nós moramos aqui nos Estados Unidos, nós brasileiros que moramos aqui, expatriados, não é porque nós não gostamos do Brasil, não é porque nós não torcemos para que o Brasil tenha sucesso, tenha um futuro brilhante, até porque temos muitos entes queridos lá. Mas a maioria foi opção, por escolha, por oportunidades. Então, muita gente olha para os brasileiros que moram aqui e fala, vocês nos abandonaram. E a gente tem sim essa preocupação com o futuro do Brasil. E esse ponto levantado por você, Bicalho, é muito interessante, porque infelizmente, né, ou felizmente, está tendo muito essa manobra. Neto, você como um cara aqui da comunidade, infiltrado mesmo dentro da comunidade, que tem acesso a muitas pessoas, você acompanha muito brasileiros que estão chegando aqui, que buscam a rádio, que buscam a revista, para ter essas informações. E quais as perguntas que fazem para você, e aí você pode replicar para os nossos convidados, claro, que as pessoas fazem que, infelizmente, nós não temos como ajudar?
A forma que eu tenho de ajudar essas pessoas, isso é normal, é rotina. Sempre chegam pessoas, eu recebo no meu Facebook pessoal, Instagram, e-mail, muitas perguntas de pessoas. Eu estou indo para os Estados Unidos, o que é que eu devo fazer? Então, eu tenho uma lista de perguntas aqui e eu vou começar eu vou fazer essa lista de perguntas no decorrer do Summit, aleatoriamente para os advogados que estão participando aqui com a gente. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o Dr. Piquet. Eu tenho uma pergunta aqui. É possível trabalhar nos Estados Unidos sem registro formal para algumas empresas americanas, apenas com ITIN number, sem visto de trabalho? Não. O ITIN é o Taxpayer Identification Number, que é um registro que a Receita Federal precisa para cadastrar o contribuinte. Lembrando que o fato de não ter status legal para trabalho aqui, não poder trabalhar nos Estados Unidos, não exime o imigrante de obrigações fiscais. O que quer dizer isso? Mesmo que ele venha a cometer a contravenção de trabalhar sem autorização, o que a gente vê na prática, né, é o famoso trabalho sem papel, como se diz aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas precisam sobreviver, vão trabalhar, vão receber em dinheiro, vão receber em cheque, vai lá, saca o cheque para não ficar registro, mas está produzindo renda nos Estados Unidos. A Receita Federal, ela não quer saber se o cara tem autorização, se não tem. Receita Federal é uma coisa, imigração é outra. Então a Receita, ela vai querer recolher os impostos em cima daquela renda. Que obviamente está se fazendo prova contra o próprio imigrante, porque vai estar no registro de imposto de renda dele, obviamente que ele está pagando imposto sobre uma renda que ele não deveria ter. Mas, não obstante a isso, aí a Receita fala, eu quero o meu quinto aqui. E eles imputam, então, esse registro, que é o ITIN, que tem a mesma configuração de número de dígitos do Social Security, que é o seguro social, e aí muita gente, erroneamente, ou por falta de informação, ou por tentativa de burlar o sistema, utiliza isso nas fichas de cadastro como se fosse o Social Security. Lógico que isso depois vai para o sistema geral, isso não vai bater, vai ficar lá no limbo como erro, mas o objetivo principal, que é de repente conseguir trabalhar em algum lugar prestando uma informação que teoricamente seria de um seguro social, utilizando do ITIN, não dá para ele o direito de estar trabalhando, só porque ele foi aceito no emprego. O empregador, normalmente, ele tem um formulário que ele entrega para o imigrante, que é a comprovação de autorização de trabalho, mas realmente não dá para ele esse direito de trabalhar e eventualmente pode causar um problema maior por ter utilizado esse número como comprovação de supostamente um seguro social. Não entra naquela história de dizer assim, você não pode trabalhar nos Estados Unidos, mas você pode empreender, você pode constituir uma empresa. Não tem uma linha tênue aí onde fica o correto, o que é errado, o que tenta ludibriar o sistema? Tem muita gente que vem para cá e, obviamente, abre empresa e trabalha como PJ, né, como se diz no Brasil. No Brasil ficou muito comum o trabalho receber por PJ, porque, enfim, os empregadores, por conta das leis trabalhistas, os empregadores viram isso como uma forma de transformar os funcionários em subcontratados, né? Mas aqui nos Estados Unidos, o que ocorre é que se você... é uma totalidade de circunstâncias. Se você, por exemplo, tem uma empresa que não tem funcionários, né? Ou seja, uma empresa onde o único ser humano ali atrás da empresa realmente é o dono da empresa. E você tem as retiradas da empresa, o pagamento das despesas da pessoa jurídica com o faturamento dessa empresa e não paga salário para ninguém, a Receita Federal pode eventualmente pegar todas essas distribuições que não são
você é permitido ter uma empresa aqui como investidor e receber distribuição de lucro. Mas essas pequenas empresas que são montadas para que o próprio dono trabalhe, acabam que não pagam salário para ninguém, e o dono usufrui de toda a renda daquilo ali. Ou seja, na prática está trabalhando e recebendo sem autorização. O que ocorre é que a Receita Federal pode verificar que não houve pagamento de salário e toda a distribuição ou toda a renda foi convertida, foi paga como despesa para o sócio, ou distribuição ou retirada, e a Receita vai imputar aquele valor como salário para o dono da empresa. Fala, olha, você não pode ter só distribuição numa empresa que não teve pagamento de salário para ninguém, a gente vai transformar isso daqui tudo em salário para que você recolha os encargos trabalhistas, etc. Social Security, Medicare, um percentual não é alto igual no Brasil, mas a Receita pode fazer isso. Uma vez que ela faz isso, está feita aí a formalização de que você teve salário, e salário quer dizer trabalho remunerado. Então, a princípio, novamente, os Estados Unidos te dá o benefício da dúvida, né? Inocente até que se prove o contrário. Mas não é a forma correta, de novo. Qual que é o caminho certo? São 185 tipos de visto, tem mais de 10 formas de chegar ao Green Card. Tem que consultar com um profissional, ou com alguns profissionais, escuta todo mundo, e busca aquele que se encaixa para você poder começar com o pé direito. O que a gente mais escuta aqui são casos onde o início foi errado e aí a pessoa passa a vida inteira tentando remendar aquele erro anterior com um próximo erro. Então tentou abrir uma empresa para trabalhar sem documentação, aí daqui a pouco aparece uma oportunidade de fazer um casamento arranjado, aí parte para aquilo, aí vem uma intenção de negar, aí a pessoa quer pular para uma situação sem mais opção nenhuma, vai para uma situação de ilegalidade, mas aí entra com pedido de asilo, sendo que o Brasil não tem os pré-requisitos, ou seja, você não tem essa perseguição política como em outros países. Então, você vê uma sucessão de erros e de falta de orientação e de ter dado o azar ou até por questões financeiras ter buscado pessoas que não eram competentes ou especializadas na matéria. E a pessoa passa a vida inteira aqui. A gente conversa com gente que está há 20, 30 anos no limbo, literalmente, porque não começou da forma correta. Então, esse é um dos exemplos, né? Achar que, não, tem o caminho certo e tem um caminho fácil. Deixa eu abrir uma empresa, eu vou começar a trabalhar aqui, receber pela empresa e está tudo bem. As chances disso te levar para algum lugar sólido são pequenas, porque não é o caminho que vai te levar para o objetivo. Bacana. Informação muito importante. Registre essas informações. Não façam as coisas erradas. Façam como elas têm que ser. Porque se você tenta pegar um atalho aqui, lá na frente vão te cobrar esse atalho e vão te fazer voltar para a estaca zero de novo. Eu queria aproveitar aqui e perguntar para o Dr. Daniel sobre vistos de investimento. Dr. Daniel, por gentileza, comenta com a gente um pouquinho quais são os principais vistos de investimentos disponíveis para brasileiros hoje, o que é que tem sido praticado aqui no mercado americano. Comenta com a gente um pouquinho sobre isso, por gentileza. Obrigado, vamos lá. Hoje, os principais vistos de investimento, pelo menos os mais conhecidos, né, os mais trabalhados, são o visto E2, que é o visto concedido para cidadãos de países que têm um tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos, alguns outros requisitos, mas são alguns requisitos mais técnicos, e eu acho que não é o objetivo do Summit usar uma linguagem muito carregada, até para que as pessoas entendam melhor. O visto L1, que é a transferir de um gestor, falando de uma forma simples, um diretor, de um administrador, de uma empresa para a sua filial americana, né, para implantação, especificamente implantação do projeto dele.
E o visto EB5, que é outro visto de investimento, que na verdade ele se divide em algumas categorias, em alguns formatos. Eu, particularmente, não o vejo dessa forma, porque não existe aí a contrapartida de lateral da pessoa que está efetivamente fazendo o investimento. Mas hoje esses são os mais comuns, que os brasileiros mais buscam, e principalmente aqueles que são mais falados e acessíveis aos brasileiros, apesar do E2 não ser cabido a um brasileiro, porque o Brasil não faz parte desse rol de países que possibilitam o E2, mas muitos brasileiros, o Brasil é um país que foi colonizado, perdão, então existem muitos descendentes de italianos, por exemplo, espanhóis, e essas pessoas fazem jus ao E2. Bacana. Eu queria também aproveitar, Daniel, ensejo rapidinho para a gente comentar. Recentemente aconteceu uma mudança aqui na lei de imigração americana e houve o valor para investimento do visto EB5 foi modificado, né? Vamos comentar também um pouquinho sobre isso? Na verdade, ele já foi aprovado, ele já foi votado, mas ainda não foi modificado, ainda permanece no EB5 passivo ou o indireto. Ele continua em 500 mil até novembro. A partir de novembro, sim, vai ter essa mudança. O valor subiu consideravelmente, vai para 900 mil dólares e algumas pessoas até cogitam aí, falam em não só o aumento no valor do investimento, mas também no valor das taxas, né? Que existe a possibilidade, inclusive, de subir, de ter uma revisão nos valores de taxas de protocolo. Então, todos estão aguardando isso já é uma realidade, isso vai realmente acontecer em novembro, e quem tiver a oportunidade, tiver interesse, isso eu acho que é um excelente momento para que ela comece a realmente se mexer e procurar informações e buscar isso para que evite que em novembro ela tenha um desencaixe de no mínimo 400 mil dólares a mais. Verdade. Eu tenho só para complementar essa informação, desde quando foi a última vez que o valor do visto EB5 foi alterado? Quando foi a última alteração? Na verdade, ele nunca foi alterado, né? Ele já vinha tendo a necessidade dessa alteração. Nem correção monetária ele sofreu nesse período, né? Ele não teve qualquer tipo de alteração e já vinha se falando nisso há muito tempo. É que, infelizmente, existem algumas outras situações que pesam em cima do EB5 e vinham confortavelmente administrando essa situação, seja ela política, seja ela da área privada que sofreria muito, centros regionais menores ou aqueles que dependem 100% da captação não diria 100%, mas que dependem da captação de recursos para a conclusão da obra, eles seriam muito afetados, né? Eles teriam grandes problemas aí e ao invés de geração de emprego, eles seriam um motivador de geração de desemprego. Então, isso veio sendo ajeitado e ajustado e compreendido ao longo desses anos, mas chega um momento que realmente não tem mais para onde ir. Okay. Muito obrigado. Daniel, eu vou pegar a palavra aqui. Eu sei que você tem um compromisso, a sua agenda está apertada hoje. Te agradeço muito pela participação aqui no Summit. Lembrando que você ainda terá 2 palestras aqui no evento, já te agradeço por isso também. E deixo aberto aqui para você seu comentário, se você quer falar de algum tópico, se tem algum posicionamento, fique à vontade, meu amigo. Eu agradeço demais a você, Brandão, pelo menos a gente já conversou sobre isso algumas vezes. O carinho, o respeito, a amizade que a gente conquistou aí nesses últimos 2 anos e pouco. Como eu falei para você já algumas vezes, o projeto que você tem, ele é um projeto para poucos. Eu costumo realmente ser mais ousado, mais arrojado naquilo que eu desenvolvo e realmente eu admiro isso em você e eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso, como já foi e vai ser mais ainda. Cada vez mais a gente vê você estreitando relacionamentos, bons relacionamentos, tentando de todas as formas aí colocar uma qualidade cada vez melhor. Isso é muito, muito importante e eu tenho certeza que você tem
um caminho imenso aí, uma missão muito bacana com o Summit, seja o 2, seja o 3, seja o 10. Quero agradecer aí de novo a confiança, quero deixar meus parabéns e um abraço ao Piquet, um dos nomes aí que com certeza absoluta há muitos anos aqui é conhecido. Quero deixar também meu abraço ao Bicalho, não o conhecia, passei a conhecê-lo. Obrigado, meu caro. Quero agradecer ao pessoal do GBA pela iniciativa e parabenizar também aí pelo profissionalismo deles e deixar um abraço a cada um dessas pessoas que estão assistindo a gente aqui. Amém. Amém. Obrigado. Daniel, vou aproveitar o ensejo e de novo enfatizar o meu carinho, a minha admiração e o apoio que você deu e tem dado ao Summit. E quando você fala que o Summit é um sucesso, que o Summit é tudo isso de bom, eu volto isso a você, ao Piquet, ao Bicalho, a cada um das pessoas que participam direta e indiretamente. Porque, de novo, o evento não é do Luiz Brandão, é nosso, é da nossa comunidade. Eu jamais conseguiria fazer um evento desse, não tenho capacidade técnica, não tenho conhecimento para isso. O que eu tenho aqui, sim, é boa vontade, é essa habilidade de conseguir reunir bons profissionais. Hoje eu bato no peito e digo que dentro do Summit Brasil USA nós temos as maiores referências de profissionais brasileiros de sucesso aqui nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, muito obrigado, bom dia para você e até mais, amigo. Obrigado a vocês, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um abração. Tchau. Vamos continuar aqui. Neto, você tem mais uma pergunta para o nosso convidado, Dr. Vinícius Bicalho? Eu tenho sim, deixa eu pegar aqui a minha lista de perguntas que eu já deixei separado aqui, vamos lá. Eu gostaria de saber quais são as modalidades de visto para brasileiros com dupla cidadania italiana, por exemplo. Acho que a gente acabou de comentar, eu sei que o EB5 é um EB5 não, EB5 é para todo mundo, é isso? Vamos aproveitar e acabou de surgir uma dúvida. Qualquer cidadão de qualquer nacionalidade, Dr. Piquet, pode aplicar para o EB5? Pode. Ele não tem restrição de nacionalidade? Não, o que ele tem são cotas, e aí alguns países têm uma lista de espera maior devido ao número de pessoas que estão aplicando para esse tipo de processo. Ok. Muito obrigado pela sua resposta e agora eu vou para a minha pergunta de fato para o... Vinícius Bicalho. Vinícius Bicalho. Bom dia, Vinícius. Eu tenho aqui na minha lista de perguntas, quais seriam os requisitos para o visto EB3? Será que você pode responder isso para a gente? Sim, olha só, antes de falar do EB3, eu queria só pegar o gancho no que o Piquet falou, que eu acho muito importante. Quando todo mundo me pergunta uma dica, um conselho que eu daria para alguém que, porventura, viesse morar nos Estados Unidos, eu digo que sempre é falar a verdade, porque muitas vezes a gente vê a pessoa tentando buscar um atalho, e esse atalho, muitas vezes, é o que compromete todo o sonho de uma imigração legal para os Estados Unidos. Então, esses atalhos, essas dicas como se fosse uma facilidade, algo que só você está enxergando, não acredite, porque a imigração tem uma série de ferramentas que podem pesquisar e pode aferir que você exerceu uma atividade ilegal num período que você não estava autorizado para fazer. Então, é muito comum a pessoa vir para os Estados Unidos, pratica algo ilegal e isso contamina todo o sonho americano. O visto EB3, ele é uma excelente possibilidade migratória, é um visto para profissionais, em tese, que não têm a formação tão sólida quanto o EB2 e quanto o EB1. Só que o grande ponto do EB3, em que pese a maioria das pessoas leem os requisitos do visto e percebam que elas preenchem esses requisitos, é que ele necessita de uma vaga de trabalho. E essa vaga de trabalho não é como as pessoas imaginam. Eu tenho um amigo que tem uma empresa, ele falou que vai me empregar nos Estados Unidos. Essa vaga de trabalho, ela precisa de um processo de certificação de trabalho, que é o Labor Certification, conhecido também vulgarmente como PERM. Como funciona esse procedimento? A empresa ela tem que desejar contratar um profissional aqui nos Estados Unidos e ela precisa demonstrar que ela buscou esse profissional no mercado e ela teve a dificuldade de encontrar esse profissional no mercado americano. E, diante dessa dificuldade, ela consegue uma autorização para contratar um estrangeiro. Isso não é um processo rápido. Muitas pessoas, obviamente, vêm para os Estados Unidos e têm a felicidade de conseguir vir através desse procedimento, mas
é um procedimento que ele necessita primeiro da certificação de trabalho para que depois nós demos início, de fato, ao processo migratório do EB3. Um ponto relevante do EB3 e da certificação de trabalho, que esse procedimento ele tem que ser feito de boa fé. Então, não pode ser aquela vaga encomendada. Ou seja, a empresa tem que, de fato, ter buscado o profissional no mercado, não ter encontrado tal profissional e, diante desse cenário, ela vai buscar um estrangeiro. Bacana. Muito obrigado, Bicalho, pelo esclarecimento, por essas informações. Sabe uma coisa que deixa muito claro, e eu acredito que é onde nós pecamos muito, é justamente nessa falta de informação, é acreditar porque o amigo mora nos Estados Unidos há 5 anos, 10 anos, 20 anos, que ele chegou com $300 no bolso, e aí ele desenvolveu uma carreira, hoje ele está bem, comprou a casa, tem um carro. São pessoas diferentes, momentos diferentes, várias coisas diferentes. E eu digo que o visto que serviu para mim, provavelmente não vai servir para você que está assistindo. É muito único. Ao mesmo tempo, como o Dr. Alexandre Piquet falou, nós temos mais de 170 tipos de vistos, mais de 10 formas para chegar ao Green Card. E eu digo que cada pessoa pode se encaixar em um modelo. E talvez, se ela não se encaixar hoje, na minha opinião, ela pode se preparar para isso. Eu digo muito de vir para os Estados Unidos, fazer um test drive. Conhecer, tem gente que quer sair do Brasil sem nunca ter colocado o pé aqui, nem para turismo. Pô, já é difícil você sair de uma cidade como São Paulo e ir morar no Rio de Janeiro. Imagina você sair de qualquer cidade do Brasil e vir morar em qualquer cidade dos Estados Unidos. A probabilidade de dar errado é muito grande. A não ser que a pessoa tenha um padrinho muito forte ou que tenha muita sorte. Mas, de fato, a preparação é muito importante e vem com um planejamento. Piquet, o que você falaria hoje, principalmente conversando com essa nova leva de imigrantes, o que você tem visto e que você nota a dificuldade do brasileiro de entender como vir para cá? Muito mais do que apenas o visto, mas se situar aqui, morar aqui e conseguir ter sucesso. Não só financeiro, mas como toda estrutura familiar. Acho que é aceitar, ou pelo menos entender, ou ter a consciência de que o mercado consumidor americano ele é diferente do brasileiro em muitos pontos. O primeiro deles é a questão da concorrência. Aqui existe muito mais concorrência para o seu produto ou serviço do que você enfrentou no Brasil. Isso é um fato. Não estou dizendo que no Brasil não existe concorrência nos setores. Pelo contrário, o empresário brasileiro é um vencedor, né? Porque conseguir ser bem-sucedido em ambiente tão hostil, seja político, econômico, financeiro, social, enfim, faz do empresário brasileiro, acho que um dos mais bem preparados do mundo. Mas deve haver a consciência e o entendimento e a clareza de que o mercado americano é diferente do brasileiro. E que para vencer aqui, não basta apenas ter vencido no seu país. Digo, no Brasil, na Colômbia, na França, a gente atende clientes do mundo inteiro. E ao chegar aqui e tentar replicar um modelo de sucesso do seu país, ou seja, o cara fez lá uma grande cadeia de restaurantes no Brasil que deu super certo, vou copiar e fazer idêntico aqui. Pode até ser que dê certo o mesmo formato, mas isso precisa ser comprovado com pesquisa de mercado. Isso precisa ser comprovado com um estudo de área e de aceitação do produto ou serviço aqui nos Estados Unidos, que é feito através de profissionais especializados. A gente tem N casos de empresários que vieram para cá e tentaram replicar o modelo de sucesso no Brasil e não tiveram o mesmo sucesso aqui. Pelo contrário, perderam muitos recursos, muito dinheiro investido e obviamente, acabam voltando dizendo que a culpa foi
do ponto, a culpa foi da economia, mas, na verdade, se você for a fundo e conversar com eles, e a gente participa de vários seminários onde esses próprios empresários contam casos de sucesso e de fracasso, você vai ver que não houve uma preparação, o que o americano faz muito bem, que é planejar, se preparar, fazer um business plan, uma pesquisa de mercado, né? o plano de negócios, e entender que, de repente, até o nome da sua empresa você vai ter que mudar. A gente participou de um evento na semana passada para médicos, e um médico ele tem uma empresa no Brasil bem sucedida, chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi mudar o nome da empresa, porque o nome não era atraente para o americano. E isso demonstra pelo menos a vontade e a flexibilidade de sair daquela zona de conforto e falar, mas isso fui eu que criei, isso aqui deu certo, isso aqui não precisa mudar, ou não vou abrir mão do meu nome, do meu modus operandi, e vou ter que impor isso para um novo mercado. É o contrário. Tem que ver o que o mercado está buscando, e aí você se adapta a esse mercado com a sua competência. Eu digo sempre, isso é uma opinião minha novamente, que uma das formas de ter sucesso nos Estados Unidos, o empreendedor brasileiro, eu digo que planeje como americano e execute como brasileiro. Porque nós somos muito bons. E o americano reconhece isso, essa nossa ginga, esse bom jeitinho brasileiro que nós temos, essa adaptação, ela vale muito a pena aqui nos Estados Unidos. Eu vou pegar esse gancho, Piquet, que você falou de eventos, que você participa, você sabe que eu acompanho você, acompanho o Daniel, acompanho o Bicalho, e dizer que o Summit Brasil USA, ele é uma das ferramentas para você se manter informado. Nós temos, dentro da nossa comunidade, diversas ações, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Por exemplo, eu sei o trabalho que a Câmara faz. Eu, há 4 anos atrás, conheci você em Manaus, no evento da Câmara, chamado Roadshow, né? E lá na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, nos conhecemos. Foi, naquele momento, muito importante para mim, porque era o único lugar onde eu pude ter informação por especialistas que vivem a realidade desse país, que é bem diferente de você conversar com outras pessoas lá, etc. Eu sei que o Bicalho participa, ele desenvolveu um projeto chamado Be International. O Daniel também participa, desenvolve outras parcerias, viaja no Brasil, e eu admiro muito. Por quê? Trabalhar nos Estados Unidos, a gente fala muito time is money. Então, ter profissionais como vocês, que abdicam de tempo, tanto profissionalmente, aqui, que a gente fala custo de oportunidade, quanto da família, para ir ao Brasil, viajar. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o último foram quase que 10 cidades que vocês participaram. 12 cidades. Desgaste físico, mental, dorme mal, come mal, tem que atender todo mundo. Então, isso me fortalece a desenvolver o Summit, que eu falo, o cara tá 15 dias longe da família, viajando para cima e para baixo, atendendo as pessoas. E eu levanto esse ponto porque, de novo, existem muitos brasileiros fazendo bons negócios, entregando bom conteúdo. Eu digo hoje que não tem por que você ser enganado. Chega com essa história de querer um jeitinho, falar... Se você vai pagar 100, 150, 200, 300 dólares para um profissional qualificado, como um advogado de imigração, certificado, que já tem um conhecimento. Aqui nós temos profissionais de imigração que trabalham em áreas específicas. O Piquet ressaltou bem, converse, consulte-se com outros profissionais também. O advogado que cuidou do meu caso pode não ser bom para você. E aí eu recomendo você conversar com esses profissionais, buscar esses profissionais. Eu bato no peito de novo e digo que aqui no Summit Brasil USA você encontra profissionais de renome, qualificados, que são, eu digo que são profissionais corretos, que fazem as coisas como devem ser feitas, né? Bicalho, em relação a essa questão de eventos, né, de você participar também, quais são as dores que você nota
aí do brasileiro, da brasileira que quer vir com a família? Quais são as principais dúvidas, quais são as principais dores que eles têm para vir para os Estados Unidos? Luiz, na verdade, o que nós percebemos é o seguinte: primeiro surge o desejo de morar na América. Esse desejo, ele nasce principalmente a partir do momento que o empresário ou o profissional liberal brasileiro, ele começa a relacionar com os Estados Unidos. Normalmente vem passar férias, enxerga o local, fala, ó, é um local que eu gostaria de viver com a minha família, oferecer esse padrão de vida, essa segurança, porque o ponto central que motiva hoje o brasileiro mudar para os Estados Unidos, eu te falo sem sombra de dúvidas, é a segurança. A cada 10 clientes que conversam comigo, 9, para ser modesto, falam que a segurança é o que motiva ele a vir para os Estados Unidos. E eu achei até interessante que eu estava brincando com a minha filhinha esse final de semana, você até viu, eu perguntei para ela, o que você mais gosta de morar em Orlando? E ela falou, papai, o que eu mais gosto é porque eu posso passear com o meu cachorro sem a minha mãe estar me observando. E sem medo de ser assaltada, coisas do gênero, que infelizmente é a realidade nas grandes cidades do Brasil. E o brasileiro nos procura, ele tem o desejo de morar nos Estados Unidos, mas ele não sabe o que ele vai desenvolver nos Estados Unidos. E eu sempre falo, vá de coração aberto. Por quê? Não adianta você sair do Brasil com uma receita de bolo, imaginando que o negócio que você faz, a sua atividade no Brasil, ela será replicada exatamente nos Estados Unidos. Como vocês já estavam falando antes, isso acontece inclusive com as montadoras de carro, né? Quando nós estávamos gravando a palestra, a gente brincou, né? Quando uma montadora de carro ela vai para o Brasil, ela tem que passar por um processo de tropicalização, ou seja, as vias são mais hostis, as suspensões, o combustível tem uma taxa de álcool maior do que normalmente no país de origem do veículo. Então, esses veículos são adaptados ao Brasil. A mesma coisa deve acontecer quando você vem para os Estados Unidos. Então, quando você vem para os Estados Unidos, você tem que também pensar na americanização, seja do seu serviço ou do seu produto. E, por essa razão, buscar profissionais que possam reduzir esse caminho, serem catalisadores, facilitadores, evita muitas vezes que você repita erros que várias pessoas repetiram. Então, é muito comum você ir a um restaurante brasileiro, por exemplo, e que tem um foco somente para o público brasileiro. Ótimo. Em alguns locais pode até ser suficiente para manter esse estabelecimento, mas em muitos outros, esse estabelecimento ele terá que atender o público americano, o público latino, ou seja, tem que ter gamas de produtos e de serviços que atinjam demais públicos. Então, o conselho que eu dou é pesquise o mercado, busque ajuda especializada para que você consiga introduzir o seu produto ou o seu serviço no mercado americano, ou, se for o caso, até criar uma situação nova, buscar algo que não estava dentro da concepção original. Então, você tem que estar de mente aberta e buscar ajuda qualificada para isso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Eu vejo muita informação sobre vistos de investimento, EB5, o E2, L1. Hoje, como o Bicalho falou, está em alta o EB1, o EB2. E esses vistos são muito batidos. Inclusive, temos palestras sobre eles no Summit. Mas tem outros vistos que não é tão comentado, ou talvez não seja uma grande procura por brasileiros. Mas quais são os outros tipos de vistos? Por exemplo, eu quero trabalhar nos Estados Unidos. Eu sou um executivo no Brasil, eu quero trabalhar. Como é que eu faço para buscar uma vaga? Que tipo de visto eu posso aplicar para vir como trabalhador, por exemplo? Tem vistos que são específicos para empresas americanas que estão contratando um profissional estrangeiro que não trabalhou pela sucursal estrangeira, ou seja, um executivo que está lá no Brasil que vai vir trabalhar para uma empresa americana, ele pode vir com, por exemplo, um visto H, que é
o Specialty Occupation Visa, que são vistos de especialização, de ocupação especializada, e ele vai ser contratado pela empresa americana para exercer uma função específica. Ele não tem que passar por um processo de seleção nesse caso, porque não é um Labor Certification, não é um EB3, ele é um visto temporário, vale 3 anos, pode ser renovado por mais 3. Existe uma cota de 65 mil vistos destes concedidos por ano, tem mais 20 mil de cota adicional para quem tem curso avançado, ou seja, mestrado, doutorado. Então, existem algumas categorias como essas, que são específicas para uma missão. Então, o que é a missão? O executivo vai vir aqui para trabalhar como um consultor, um gerente de marketing de uma empresa americana, e ele tem um diploma em marketing, ele tem experiência de trabalho em marketing, a empresa americana vai pagar para ele o salário base aprovado pelo Departamento de Trabalho, ou seja, ele não está vindo para trabalhar por menos do que trabalharia um americano, a empresa tem que se certificar disso. Mas são missões específicas, né? Não é um visto imigrante, você não tem intenção de imigrar, pelo menos não nesse primeiro momento, né? Depois você pode até iniciar um processo imigratório, mas você também não precisa ter o investimento, não precisa ter relacionamento com a empresa anterior, com a empresa sucursal anteriormente, ou a matriz, né, no caso. Existem outras variações do H que às vezes a gente lança a mão para casos específicos, tipo o H3, H2. H3 é um programa de treinamento que a empresa oferece para o funcionário vir. Você tem os vistos P, por exemplo, que são de atletas, artistas que vêm desempenhar aqui, fazer uma turnê ou participar de um campeonato ou uma temporada de competições, e aí a empresa patrocinadora, no caso, pode ser a agência de talentos ou a produtora ou o próprio evento está pedindo por esse profissional para ele estar aqui por um tempo específico, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, dependendo do contrato de trabalho, 3 anos. Então, existem vários tipos de vistos específicos que não exigem que o profissional esteja sendo transferido de empresa para empresa e também não necessita o investimento, né? Isso normalmente são para os processos de imigração, os processos que a gente chama de imigrante, né, para residência permanente aqui. Aí você tem uma gama grande de vistos, visto I, que é o visto de mídia. Então, se você trabalha num veículo de mídia do seu país e quer vir estar aqui como correspondente de mídia, aquele correspondente internacional, né, você pode vir com esse visto. Visto J, que normalmente são os vistos de treinamento, você vê o J1, tanto naqueles jovens que estão ali na Disney trabalhando e falando, tem uma plaquinha aqui dizendo, eu sou da China, eu sou do Brasil, essa turma jovem que vem para trabalhar um verão ou trabalhar 2, 3 meses, está com J1. E vê também o médico que está na faculdade, está dentro de um hospital fazendo residência, ele provavelmente vai estar com J1 ou com H1. Você tem o visto K1, que é o visto de noivo ou noivo, ou seja, você não casou ainda, vai casar com um americano ou americana e precisa de um visto simplesmente para vir aqui para consolidar, firmar e consagrar, né, o seu sacramentar lá a sua união, mas quer fazer isso aqui em solo americano, mas precisa de um visto para vir, para estar aqui presente para casar. Então é o visto K1. É o abecedário inteiro 5 vezes, né? Mas realmente não são comuns. O P, o O, o H, o J, esses até a gente vê com bastante frequência. O F1, que é o visto de estudante, né? Que teoricamente deveria ser usado apenas para estudar e voltar para o país de origem, não para morar aqui com a família inteira. Mas tem aí esses que a gente conversou, acho que são 90% do que hoje o brasileiro está buscando, né?
Olha, Bicalho, o Piquet pegou todo o filé dos vistos, falou, apresentou aqui toda a experiência que ele tem de visto, e eu vou fazer para você uma pergunta, vamos dizer, um pouco, não muito confortável de responder, mas eu tenho que fazer essa pergunta e sobrou para você. Existem muitas pessoas que por um acaso vêm aqui como turistas e de repente dá uma vontade louca de estudar. E aí eles começam a aplicar, estender visto e quer estudar. E talvez, quem sabe, surgir essa vontade de morar. Você ouviu muita história assim, como é que funciona isso? O que é certo, o que é errado, o que se deve fazer, o que não se deve fazer? Conta aí. Olha só, Luiz, enfim, a questão do visto de estudante, eu sempre tenho muito cuidado para falar dele, porque eu percebo que as pessoas tentam usar o visto de estudante como um visto test drive, tá? Eu vou experimentar como estudante para que depois eu resolva esse problema na frente. E muitas vezes eu não sou nem muito político para falar disso, porque normalmente o que a gente vê como regra, tá? É que a pessoa ela vem como estudante, e eu percebo que a cada dia a imigração presta mais atenção nisso, e já vejo vários indeferimentos quando ela percebe que a estrutura familiar ela vai precisar de exercer uma atividade aqui nos Estados Unidos, porque o visto de estudante, ele, por via de regra, ele não dá direito ao trabalho. Então, o que eu recomendo é o seguinte: se for de fato para estudar, e você tem como se manter aqui nos Estados Unidos sem exercer qualquer atividade, ok? Aplique para o visto de estudante. Você tem essa alternativa de, depois de estar nos Estados Unidos, fazer a aplicação para esse visto. Mas o que você tem que tomar muito cuidado é que, durante esse período que você está como estudante, para que você não cometa nenhuma ilegalidade, que muitas vezes, talvez, essa conduta pode ser o início do seu problema aqui na América, tá? Então, o que eu recomendaria seria, antes de tomar qualquer decisão, buscar ajuda especializada. A gente viveu um momento intenso até meados desse ano, com os ajustes de status que eram possíveis de ser aplicados, principalmente no EB2, que é um visto que vem sendo muito procurado aqui nos Estados Unidos. Só que nesse exato momento a janela está fechada. Então, se você vai vir para os Estados Unidos e resolve estudar, a minha recomendação é que seja de fato estudar, tá? Então, tome muito cuidado, repetindo, sendo prolixo nisso, mas eu gostaria de ser bem claro, para que você não use o visto de estudante de uma forma distorcida e comece a complicar a sua vida nos Estados Unidos. E volta ao que o Piquet falou lá no início. Você começa criando um pequeno problema que, a partir dele, você vai criar outro problema para resolver, e na hora que você vê, você já está totalmente abraçado pelo problema que você mesmo criou. Eu vou até falar uma frase do meu pai, que se aplica muito a esses casos, né? A vida é simples. Às vezes, a gente que complica ela, entendeu? Então, acho que buscar uma facilidade que não vai resolver o seu problema, muitas vezes não é a melhor solução. Agora, obviamente, existem as pessoas que vêm para a América, desejam ficar aqui, vão de fato estudar, vão de fato se manter com uma renda proveniente do Brasil e que não há necessidade de ter nenhum ato ilegal aqui, então não tem problema nenhum. Mas eu gosto de ser bem claro, porque o que eu vejo com frequência são pessoas iniciando a vida aqui e já criando um grande problema. Agora, todos nós concordamos que é muito importante fazer o planejamento, se preparar, ter um investimento para migrar, né? Você precisa sim de dinheiro, essa história de chegar com pouco recurso financeiro aqui, eu acredito que ainda é história, a não ser que o cara venha contratado com a empresa pagando tudo, isso, aquilo, mas é uma exceção. Mas, infelizmente, a realidade não é sempre essa. Muita gente vem para cá, às vezes por má fé, outras não, outras a pessoa apenas acredita que é possível o sonho americano e vem e vai desenvolvendo e acaba fazendo exatamente isso. Uma pequena mentira aqui, um pequeno jeitinho ali,
e vai criando essa bola de neve. Hoje nós temos um número expressivo de migrantes brasileiros que moram na América e que estão, falando bonito, fora de status. Existem possibilidades dele consertar a vida dele na América? Depende. Tem o fora de status e tem o ilegal. O ilegal, ele entrou pela fronteira, chegou, cruzou o deserto, chegou nadando, enfim, ele chegou ele entrou no país sem uma inspeção, sem visto, não passou por nada, ele entrou de bada seca, né? Esse é o ilegal. E tem o fora de status, que é quem veio com visto válido, visto de qualquer um, visto válido, estudante, turista, etc. E aí ele entrou com esse visto, extrapolou o tempo de validade do visto e continuou aqui no país. Esse é o fora de status. Ou seja, qual a diferença do ilegal para o fora de status? O que está fora de status, os dois estão no país ilegalmente, mas o fora de status, ele ainda consegue recuperar o seu status através de, por exemplo, petições de família, através de casamento, né? Casamento verdadeiro, casamento bona fide, que a gente chama, né? Mas ele consegue. Ou se tiver, por exemplo, o retorno de uma lei de anistia, como teve a 245I em 2001, que ele, se tivesse fora de status e aplicasse para um processo imigratório, ele, mediante o pagamento de uma multa, que na época eram $1.000, ele conseguiria recuperar esse status aí. Para o ilegal, não há forma de recuperar isso, né? Porque ele entrou sem inspeção, ele não tem status, então ele não tem o que recuperar sob o ponto de vista técnico. Hoje estima-se que são 12 milhões de pessoas vivendo ilegalmente nos Estados Unidos, das quais metade estão fora de status e metade estão ilegais. E tem um percentual em torno de 10% aí desse universo, que são aqueles que cometeram crimes aqui, ou seja, já tem passagem pela polícia. Essa turma que a administração atual, o governo Trump, tá mais preocupado em pegar inicialmente, né? É quem está aqui ilegalmente e ainda por cima fazendo besteira, né? Fazendo coisa errada, quebrando a lei duplamente, né? Entraram errado e aqui não estão obedecendo às leis do país de convivência social e de conduta cívica moral. Vamos dizer assim, o investidor, essa nova onda de imigrantes que a gente está vendo do Brasil, que é o profissional liberal, o investidor, o classe média alta, os cérebros, né? Como foi falado, realmente ainda existem muitas portas abertas para esse tipo de profissional. Mesmo com toda essa política, entre aspas, anti-imigratória, que na verdade a gente entende não como anti-imigratória, simplesmente ele está focando numa imigração de mérito e não uma imigração desgovernada como foi nas últimas décadas. E hoje, aproveitando o ensejo, eu queria comentar com vocês também, hoje a gente vê que todo mundo que sabe, que conhece, que estuda o mínimo de Estados Unidos, sabe que o presidente Donald Trump botou quente na imigração, né? Ele botou quente em cima dessas pessoas que fazem essas coisas, que tem histórico criminal, que estão aqui fora de status, que tem algum problema com imigração. Inclusive tem uma nova situação, eu não sei bem o termo, eu acho que vocês são as melhores pessoas para me responder. Eu tenho certeza disso. A questão do limite de fronteira de 100 milhas, né? Ele tem uma nova lei que, se você não tiver como provar imediatamente, eu não sei se é lei, eu quero uma explicação até sobre isso. Se você estiver a 100 milhas da fronteira dos Estados Unidos, você pode ser deportado imediatamente se você não tiver como comprovar que você está fisicamente aqui nos Estados Unidos há 2 anos. Isso procede? Eles estão simplesmente restringindo cada vez mais os limites, né? Não só geográficos, mas jurídicos,
para tentar passar a peneira nesse universo de pessoas que estão entrando no país todos os dias. Então, por exemplo, mesmo que você já esteja em solo americano, eles estão restringindo a sua liberdade, ou seja, não é porque eu já pisei aqui, só passei o pé para o outro lado da fronteira, que eu já estou protegido para de repente fazer um pedido de asilo, para tentar ficar aqui. Ou seja, ele tá ampliando aquela faixa de perigo ali, onde estatisticamente, isso também isso não surgiu do nada, eles estatisticamente tem comprovação de que naquela faixa ali, obviamente, uma grande maioria maciça das pessoas estão em situação irregular, acabaram de entrar, estão ali gravitando em cima daquele primeiro momento de entrar no país ilegalmente. Teve também agora recentemente aumentou-se o que eles chamam de public charge, ou seja, o peso para os Estados Unidos, ou seja, mesmo que você se qualifique para um processo de green card, ou já tenha o green card, se ficar comprovado que você utilizou benefícios federais que são voltados especificamente para cidadãos, como o Medicaid ou benefícios específicos para cidadãos americanos, você pode perder o direito a esse benefício do green card, pode perder o green card, pode ser negada a sua entrada aqui. Tem alguns pré-requisitos, né? Você tem que ter utilizado o benefício continuamente por 1 ano, não é considerado benefício que foi dado ao filho americano, filho nascido aqui americano, mas enfim, se os pais receberam isso e virou um peso para o governo, e você não está produzindo renda suficiente, ou seja, se você está abaixo da linha de pobreza, que é em torno de entre 18 a 23 mil dólares por ano, dependendo do número de filhos, né, a quantidade de pessoas na família. Se você estiver abaixo disso no seu imposto de renda e estava usando esse benefício do governo por um tempo determinado, você pode perder o direito ao green card que você teria anteriormente. Então, eles estão aumentando a maneira e os limites onde eles podem alcançar esses imigrantes ilegais. Entendi. Bicalho, desculpa. Diga. Bicalho, fazer uma pergunta para você. Quando eu estava me planejando, né, que eu estava querendo vir para os Estados Unidos, eu comecei a pesquisar muita coisa, passei aí 1 ano no YouTube para encontrar alguma coisa de valor. Tem, mas pouca. Se toca num assunto que você falou sobre o que vale a pena morar aqui nos Estados Unidos, a questão que as pessoas buscam majoritariamente sobre segurança. E quando fala sobre segurança, a família brasileira, eu acho que o segundo tópico é a educação para os filhos. Eu fiz uma live recentemente e eu falei por que valia a pena eu, Luiz Brandão, morar nos Estados Unidos. E eu vou abrir aqui um pouco da minha vida, mas eu não pretendia passar muito tempo nos Estados Unidos. Não era o meu objetivo. O meu objetivo era que fosse o primeiro passo para uma vida internacional. Eu tenho uma vontade de morar em vários continentes, em vários países diferentes, com a minha família. Porém, aconteceu uma coisa comigo que me fez querer fincar uma base sólida na América, e isso tem relação direta com a educação do meu filho. Eu tenho um filho de 10 anos, e ele passou por todo o processo de adaptação. Não vou dizer que foi um diferencial dele se adaptar facilmente. A minha opinião é que as crianças, de modo geral, elas se adaptam muito rápido na escola. Talvez ela sofra um pouquinho no início. O meu filho teve colegas brasileiros que já tinham 1 ano na escola, então isso ajudou muito a adaptação dele. Porém, o meu filho, agora nas férias de verão, eu fui convidado para ir numa reunião, eu e minha esposa, onde o meu filho passou por um processo e o estado da Flórida reconhece o meu filho como um gênio. O meu filho tem 128 de QI
2,2% da população americana tem esse QI. E ele foi para uma turma especial. Eu tenho muito orgulho de falar disso, claro, todo mundo teria, mas o que eu penso é que se eu tivesse hoje muito dinheiro, estou dizendo 1 milhão, e fosse voltar para o Brasil, por exemplo, eu não teria uma escola que fosse receber meu filho, nem em São Paulo, para que eles tivessem uma turma com crianças do nível dele e tal. E a América, o estado da Flórida, me proporcionou isso para minha família. Então faz valer a pena qualquer sacrifício de morar aqui na América. Eu contei essa história rápida para perguntar de você sobre uma pergunta que fazem muito, que é: eu tô mudando, eu tô querendo me adaptar. A gente sabe que tem pessoas que vêm sem um planejamento, mas a primeira preocupação é o filho. Eu quero saber de você sobre essa questão de matricular um filho na escola. O Piquet falou aqui sobre o uso da educação, da saúde. Se a pessoa vem com o visto que não é adequado, vamos abrir aqui o jogo, o cara vem como turista, a família vem como turista para fazer um test drive, enfim, ele pode, não pode matricular o filho na escola? Isso vai acarretar em problemas futuros para ele? Olha só, Luiz, o que acontece é o seguinte: teoricamente ele consegue fazer a matrícula do filho na escola, todos que vêm para a Flórida especialmente conseguem matricular os filhos na escola. Agora, o que a gente sempre instrui, se a pessoa ela vem sem o intuito de residir ou com visto que permita isso, principalmente durante o período que as pessoas vinham para fazer o ajuste de status, né? A orientação que nós dávamos é que aguardasse a regularização da situação para que fizesse a matrícula. Mas todos conseguem matricular. O sistema americano é fantástico, né? Porque as escolas, elas estão vinculadas à região onde você reside, e a educação dos filhos normalmente é o que norteia onde a família vai morar. E o que me surpreende, aí falando também, abrindo a minha vida como pai, né? Primeiro, a experiência cultural, que é uma grande jornada que os meninos têm. Porque no Brasil, eu falo até pela característica geográfica do país, nós temos pouquíssima relação com estrangeiros, né? A gente sempre faz brincadeiras com argentinos, mas é uma rivalidade que se restringe ao futebol. Via de regra, o brasileiro, tirando cidades muito turísticas como Rio, talvez Balneário do Camboriú, em Santa Catarina, não tem muita convivência com o estrangeiro. Então, primeiro, essa experiência cultural, eu acho que ela é fantástica, porque os meninos passam a ter oportunidade de conviver com pessoas de culturas diferentes. Segundo, o trabalho, vamos dizer, nas disciplinas que são extracurriculares, né? No Brasil, eu vejo que hoje as escolas têm um sistema muito focado nas avaliações de Enem, e eu percebo que a experiência extracurricular que o aluno tem aqui nos Estados Unidos, ela é fantástica, porque o mundo mudou muito, né? Eu falo o seguinte: se você congelar uma pessoa por 100 anos, imagine que você foi congelado há 100 anos atrás e te acordaram hoje. A única instituição que você reconhece é a escola. A escola mudou muito pouco. E eu percebo que aqui nos Estados Unidos já há um foco muito grande na atividade extracurricular. E, por fim, algo que eu entendo que é uma sacada fantástica do sistema americano é conjugar o esporte com a educação, né? Então, eu me lembro quando o Anderson Silva perdeu a luta para o Weidman, a gente tinha um lutador brasileiro abnegado, que abriu mão de estudo para praticar o esporte e se tornou um gênio. E do outro lado, nós tínhamos um psicólogo formado, né? E o que a gente percebe aqui é que a pessoa ela tem uma carreira escolar, uma carreira acadêmica e pode progredir também no esporte. No Brasil, não. Normalmente, a gente percebe que isso é um processo que começa a mudar, mas normalmente a pessoa faz uma opção
esporte ou a academia. Academia eu digo no sentido universitário. E isso é algo muito perverso, porque nem todos serão grandes atletas e muitas vezes a pessoa ela perde um tempo da vida atrás de um sonho que muitas vezes compromete toda a sua carreira profissional. Então, a experiência cultural, o conhecimento extracurricular e o esporte conjugado com a educação, eu posso falar como pai que é algo fantástico que os meus filhos vêm experimentando. Olha, que interessante. Eu vou levantar aqui 2 pontos. Um é que hoje eu tenho a oportunidade de ser amigo de um grande atleta, capitão da seleção brasileira de futebol, ex-capitão. Participou do Summit 1, o Emerson, nosso eterno capitão. E na palestra dele, do Summit, ele falou justamente sobre isso. Sobre o brasileiro, o profissional de alto nível, principalmente no futebol, que é o nosso grande esporte. Ele, pós fase de ativa, ele é um ex-atleta. Ele não tem profissão, ele não se preparou para esse momento. Agora estão se preparando mais, principalmente financeiramente. Mas muitos atletas do passado tiveram esse problema de pós-carreira falir até. E os Estados Unidos pensa muito, uma coisa que eu acho interessante, que aqui o grande herói é o atleta. Enquanto no Brasil, a minha geração, o grande herói era o artista da Globo, né? Então a gente já vê essa diferença de cultura. A segunda coisa que eu quero levantar é que, como é gostoso falar dos Estados Unidos, eu abri meu coração, falei do meu filho, o Bicalho falou da filha dele, eu assisti o vídeo dentro do carro. E nós temos aqui também uma gênia, né? A Júlia Piquet, que canta, que trabalha. Piquet, essa relação estudo... Desculpa falar da tua filha, tá? Lógico. Mas a Júlia é uma grande referência, já participou de vários programas de TV, de rádio aqui nos Estados Unidos. E é um grande orgulho nosso, da nossa comunidade, ter uma gênia dessa. E como é que é a relação dela? Escola e trabalho. Sim, ela trabalha. Explica um pouco pra gente como funciona. Sim, ela desenvolveu esse talento para as artes e vem desenvolvendo isso com canto, com campeonatos de canto, mas também com trabalho remunerado como dubladora de desenho animado, de séries da Disney, e sem abrir mão, obviamente, do estudo, né? Essa é a minha mais velha, de 12 anos, tenho também um mais novo, de 8 anos, que esse já gosta mais do esporte, mas também sem abrir mão do estudo, né? Sempre dentro do ambiente da escola. E a gente, graças a Deus, somos todos afortunados de ter filhos tão assim capazes e competentes. Mas eu também converso com muita gente que está na outra ponta do espectro, que tem filhos com necessidades especiais, que tem filhos que nasceram com algum tipo de deficiência. E esses também encontram aqui nos Estados Unidos uma estrutura e uma plataforma sem igual para atender essas necessidades. Ou seja, isso é o que eu acho interessante também, né? Se você está de um lado ou do outro do espectro, né, das necessidades aí humanas, os Estados Unidos têm esse amparo, está preparado para dar o que tiver de melhor, né? Seja para os mini gênios, esponjas que estão aí para aprender tudo que a gente mostrar para eles, como aqueles que precisam de uma assistência específica e mais um cuidado especial. Isso também, a gente está anos-luz, a gente vê muito comparação dos Estados Unidos com China, em termos de PIB, em termos de crescimento, em termos de números. Mas são números frios, né? Quando você vai... quem já teve a oportunidade de viajar pela China, tem polos de desenvolvimento incríveis, mas a grande maioria ainda falta infraestrutura, tem problemas sociais enormes, então não tem como ainda comparar e colocar na mesma mesa, minha opinião. Estados Unidos e China, vamos comparar o que está melhor, a nova potência. Aqui são anos, são décadas de investimento em educação, em infraestrutura, enfim, ainda disparadamente o melhor
país do mundo para se morar, não é perfeito. Paraíso, o último que existiu, foram lá, deram uma mordida na maçã e acabaram com ele. Então, e aqui também não tem lugar perfeito, aqui não é o paraíso, tem seus problemas, mas é no dia a dia que a gente percebe o quão avançado como sociedade a gente está. Eu acho interessante falar dessa parte mais profunda. Eu tive uma experiência, eu tinha recém-chegado aqui e eu passei pelo Irma. E eu corri. Fui embora para Atlanta, South Carolina, North Carolina. Mas aquela experiência me transformou. E eu entendi o porquê o americano é o que é. O amor à pátria, o amor à pessoa, a preocupação com o outro. Ao mesmo tempo que são muito individualistas, cuidam muito de si, eles se preocupam com o próximo. De uma forma diferente do brasileiro, mas se preocupa. E aí eu comecei a estudar sobre como surgiu os Estados Unidos. Eu fui estudar por que se pode ter arma aqui. E na concepção é muito diferente do que eu imaginava. Aqui se pode ter arma por 2 motivos. Para proteger contra o Estado. Isso não passava pela minha cabeça. Então, a população, a comunidade pode se unir para derrubar uma tirania e proteger a sua família, os seus bens, as suas posses. É muito diferente de ter uma arma para matar outra pessoa. Então, esse amor, esse carinho, esse patriotismo que tem nos Estados Unidos me encantou de uma maneira que eu não esperava realmente. E é muito interessante quando nós começamos a analisar essas partes mais profundas, muito mais do que o dólar, muito mais do que o sistema financeiro americano. É o que eu digo que é viver a América, né? E olha que Luiz, Opa, fica à vontade. Desculpa, até complementando, pegando um evento recente, que foi o furacão Dorian, né? Que aproximou da Flórida. Eu sempre falo, os Estados Unidos ele não é a ilha da fantasia, mas é o melhor que a humanidade conseguiu fazer até hoje, né? Muitas notícias divulgando que aqui em Orlando faltava gasolina, faltava água, e o preparo do país para enfrentar uma situação dessa é algo chocante. Tinham supermercados que a água, ela de fato acabou no primeiro momento, mas no dia seguinte as gôndolas estavam repletas de água, e um fato que me chamou muita atenção é que os supermercados começaram a fazer uma promoção: compre um fardo e leve 2. Algo inimaginável, né, na cultura brasileira. Quando no Brasil teve a greve dos caminhoneiros, né, eu brinquei com meu pai, falei, olha, a gente está sofrendo muito menos do que o Brasil na greve dos caminhoneiros, porque começou a faltar gasolina, os poucos postos que tinham começaram a vender em preços absurdos. A gasolina acabou em alguns poucos postos, mas no dia seguinte tudo completamente abastecido, informação atualizada em tempo real. Então bastava seguir as orientações que você estaria extremamente seguro. Então eu falo isso porque hoje a gente tem um volume de informação muito grande, e eu percebo que as pessoas avaliam a audiência muitas vezes sem avaliar a qualidade da informação. Muitas vezes eu via informações que chegavam no Brasil e muitos amigos do Brasil nos ligavam desesperados, mas eram informações que eu brinco na internet, caça-clique, né? Colocando uma situação de calamidade que em momento algum aqui na Flórida aconteceu, entendeu? Então o país é extremamente preparado, e a cultura do respeito à vida, à segurança da população, e que todos devem estar preparados para enfrentar as situações dignamente, ela impera no país. Então eu entendo que é muito interessante o brasileiro vir para cá, porque tem muito a aprender e tem muito a ensinar também, né? Eu sempre falo que existem 2 perfis de brasileiro: o bom e o mau brasileiro. O bom brasileiro é o brasileiro que é uma pessoa maleável, uma pessoa criativa,
uma pessoa que ela tem jogo de cintura para enfrentar as situações. Normalmente, esse profissional ele está muito bem aqui nos Estados Unidos. O mau brasileiro é o brasileiro que mente, que se compromete a entregar uma coisa que ele não tem condições de cumprir. Esse brasileiro, certamente, ele vai ser extirpado do mercado. Então, se você vier com a conduta de agir bem, de ser um bom brasileiro, certamente você tem condição de ter sucesso na América. Perfeito, perfeita colocação. Piquet, alguma colocação? Não, acho que a gente conseguiu, pelo menos a ponta do iceberg, né? Que é despertar a curiosidade, ou pelo menos fazer esse convite aí para que as pessoas busquem informação nas fontes corretas, obviamente, né? Como esse evento que você vem muito brilhantemente realizando, e entenda que às vezes vale mais a pena conversar com alguém que fale o que você precisa escutar, ao invés de conversar com alguém que fale o que você quer escutar. Todo mundo quer escutar alguma coisa boa pela manhã. Todo mundo gosta de, né, receber um beijo, um abraço, eu te amo, você é maravilhoso, extraordinário e toca aí, me dá alguns milhares de dólares aqui para eu continuar falando o que você quer escutar. E muitas vezes a gente precisa escutar outras estratégias, outras verdades que não vão, a princípio, o caminho não vai ser tão prático, tão fácil, mas é a única forma de se fazer aqui nos Estados Unidos, é fazer o correto. O errado aqui, ele tem vida curta. Até de vez em quando você vê, acontece, mas o sistema como um todo, como o Bicalho acabou de falar, ele expele esse mal, né? Essa má intenção. Então vale a pena fazer certo. Falando em frases aí, meu pai falava uma que era: seja honesto porque tem menos concorrente. Então fica aí essa dica. Eu ouço bastante as pessoas que moram aqui, conheço muita gente, isso foi uma surpresa para mim. Olha que besteira. Quando eu estava vindo para os Estados Unidos, eu pensava que todo mundo estava vindo junto comigo. Então eu ia chegar aqui, estava todo mundo na mesma situação, chegando, imigrando, lutando. Aí eu chego aqui, tem Piquet com 20 anos, enquanto Antônio com 30 anos de América, enquanto Gabriel, que veio para cá com 5 anos e fala um português perfeito. E não, existem brasileiros que já têm uma experiência muito longa. E você jamais vai ouvir da boca desses brasileiros que têm a verdadeira experiência da América que aqui é fácil, vem aqui dar um jeitinho, eu vou te ajudar quando você chegar. Ninguém fala isso. A pessoa, por mais que ela não tenha conhecimento, por mais que ela não seja advogado, ela vai dizer, cuidado, se planeja, consulta o advogado, não é bem assim, aqui na América não tem árvore de dólar. Então vocês têm muito essa preocupação. Já o cara que chegou há 1 ano, 2 anos, não, vem que é maravilhoso, eu tô super bem, aqui eu tenho meu trabalho e depois eu dirijo um Uber. Mas espera aí, se tu não tem nem os pré-requisitos para estar no Uber, como é que tu tá fazendo Uber? Não, que eu fiz isso, eu encontrei um cara que me ajudou. Então essas ajudas normalmente é feito por pessoas como eu, que está aqui há 2 anos, que ainda está deslumbrada com a América, que está chegando e como as coisas funcionam, como é gostoso. E às vezes eu vejo que não é nem por maldade. Tem muita gente que fala da América com uma paixão muito grande, mas porque tinha uma vida sofrida, não por necessidade no Brasil, mas ao pensar em sair com a esposa para jantar, tinha que ir num restaurante dentro do shopping, onde a probabilidade de ser assaltado era muito menor. E aí, esse era o quesito segurança. Chega aqui, você anda com fone, você anda com celular, andando. Se você atravessar a rua na faixa de pedestre, o carro vai parar para você. Então, você começa a notar que a segurança aqui é bem diferente do que entendemos como segurança no Brasil. Aí você está vivendo essa experiência, esse mundo maravilhoso. Aí você liga para o Brasil, fala para o seu pai, fala para o seu filho, fala para sua irmã, para o primo, para o amigo, vem para cá que aqui é maravilhoso, tudo funciona. Mas não fala a realidade que é um país comum, onde você vai ter que trabalhar muito,
Eu digo que o empreendedor aqui trabalha muito mais que o brasileiro, em horas, mas o retorno é muito gratificante, né? E aí surgem essas questões do que é o certo, do que é o errado. E aí, de novo, a tecla que a gente bateu por toda essa manhã, que é busque informação qualificada. Busque entender quem fala a verdade, não o que você quer ouvir. Isso é fantástico. Só que, normalmente, as pessoas não procuram isso. E a probabilidade de dar errado é muito grande, né? Eu ficaria mais umas 5 horas aqui conversando, eu só precisava de um stop para ir ao banheiro. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma rodada final, começando pelo nosso anfitrião, né? E convidado. Hoje eu estou sentado na cadeira dele aqui, nosso amigo Neto. Responsabilidade. Espero que tenha sido aí pelo menos 10% do profissional que você é. Imagina. Neto, a minha pergunta para você é: o que faz valer a pena morar aqui nos Estados Unidos para você? Putz, eu acho que a gente acabou de comentar, né? É muito gratificante o final de tudo. Os Estados Unidos, eu costumo classificar ele como o país das oportunidades, das boas oportunidades, desde que você cumpra tudo isso que a gente falou aqui nessa transmissão, que você faça as coisas corretas. O caminho ele é um pouco mais, o caminho ele é árduo, não é fácil. Nós não temos árvore de dólar em casa. Nós trabalhamos muito. Tudo que você pode conquistar muito, mas é tudo muito ralado. Tudo é... Eu sempre paro, eu olho dentro da minha casa e eu vejo que cada coisinha que tem dentro da minha casa tem uma história de sacrifício envolvida. Eu tenho tudo, mas não foi nada fácil. Não me falta nada, mas não é fácil. É árduo, mas é muito gratificante quando você chega na sua casa e que você começa a comparar. Eu demoraria tantos anos para ter isso aqui no Brasil. Eu não teria isso no Brasil. Aqui eu posso ter oportunidade, mas desde que você faça as coisas como manda os pré-requisitos, esquece o jeitinho brasileiro, não tenta burlar nenhum sistema, porque lá na frente vão te cobrar esse vacilo. Aproveitando o ensejo, você sendo um profissional qualificado de uma excelente empresa aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala sobre direitos, deveres, tem muita questão do trabalho. E aqui nos Estados Unidos, uma coisa que eu sou encantado é o reconhecimento pelo trabalhador. Independente se você é um advogado, se você é uma manicure, se você é um profissional, um vendedor, você tem a oportunidade e o respeito igual. Então, assim, uma coisa que eu sou fascinado é que o meu filho estuda na mesma escola que o filho da manicure e da minha esposa. Outra coisa que eu observo muito é que o rapaz, o atendente do restaurante, o garçom, quando ele vai te atender, quando ele vai te servir, ele tá olhando de você de igual para igual. E quando vocês saírem dali, vocês podem ir para um boteco, tomar a mesma cerveja, ir para um outro restaurante no outro dia, com o mesmo restaurante. Então essa igualdade, esse reconhecimento por você ser trabalhador na América é muito gratificante. Como é que você sente isso? Eu tenho até exemplo para citar, porque isso a gente comenta. Eu e a Rosário, nós frequentamos um hotel na praia, fica próximo da nossa casa, e o garçom que nos atende, que a gente fez a freguesia igual o brasileiro, óbvio, o cara já conhece a gente pelo nome, ele mora no mesmo condomínio que a gente. Quando que isso no Brasil ia acontecer? Nunca. Nunca que o garçom ia morar no mesmo condomínio que você mora na praia. E o cara mora no mesmo condomínio que a gente. E se duvidar, ele vai para Bahamas muito mais vezes que você. Mais vezes que eu. Então eu acho que eu volto a repetir que os Estados Unidos é um país de excelentes oportunidades, mas ele te cobra um preço, o esforço que você tem que fazer para poder usufruir de tudo isso aqui é muito grande, mas é muito recompensador, vale muito a pena. Obrigado, meu amigo. Aproveito mais uma vez para agradecer o espaço. Estou me sentindo em casa aqui, estou aprendendo já, vou evoluir aqui, tá bom? Vamos conversar, Luiz, vamos conversar. Bicalho, meu amigo, que tá em Orlando. Pra quem não sabe, o Bicalho já tinha comprado a passagem dele pra vir pra Miami, mas o Dorian chegou, veio aqui, meteu medo na gente, depois a gente ficou mais tranquilo e devido aos seus compromissos não pôde estar presente fisicamente, mas graças a Deus nós temos a tecnologia aqui que nos ajuda. Bicalho, pra você, o que faz valer a pena morar nos Estados Unidos, amigo? Ô Luiz, olha só, eu acho que é o estímulo para que você vença no fair play, tá? Nós temos um ambiente de negócios que ele é propício para quem quer empreender, propício para quem quer trabalhar. Os Estados Unidos é um país que premia o trabalho. Eu falo o seguinte, ter um bom carro,
ter o celular do sonho, o relógio do sonho, é muito legal. Mas eu acho que a meta de vida de todas as pessoas é vencer no fair play e se tornar uma pessoa melhor, né, ao final da vida do que foi no início. Então, aqui nos Estados Unidos, a educação ela é estimulada desde sempre. E eu falo por regras básicas de trânsito. Quando você para em uma parada obrigatória, não existe aquela regra do Brasil que o que está à direita que passe. É quem chegou primeiro, o segundo vai, né, no segundo lugar. Então, o primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro. Então, o país ele estimula a pessoa a ter iniciativa e cumprir os seus compromissos, desde os mais básicos até os mais relevantes. Então, vir para os Estados Unidos, eu acho que é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, profissional também, mas a oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor. É uma experiência que eu acredito que as pessoas que sonham deveriam buscá-la. Eu digo que a nossa função aqui no Summit não é incentivar ninguém a vir para os Estados Unidos. Porém, as pessoas que desejam, que têm essa oportunidade, façam, porque realmente eu acredito que todos nós deveríamos ter essa oportunidade, essa experiência do que é viver na América. É realmente algo fantástico. Antes de perguntar do Piquet, o motivo que faz valer a pena, eu queria aproveitar aqui e dizer que, para mim, está sendo uma experiência incrível. Eu tive a oportunidade já de, algumas vezes, estar com o Piquet, gravamos juntos, almoçamos juntos, fizemos várias coisas juntos e aprendi muito com você. Muito obrigado. Eu digo que no Summit nós temos a oportunidade de ajudar muita gente com o nosso conteúdo. Mas eu sou um afortunado por estar me conectando com vocês, tornando esse contato profissional um contato pessoal. E eu sou muito grato. Você sabe, eu já te falei isso, que você era um grande espelho pra mim. Eu falei, pô, cara, eu conheci o Piquet, velho. E hoje eu sou amigo do cara. O cara me manda umas coisas no WhatsApp legais. Entendeu? O apelido do cara é Pão de Queijo. Então já é uma proximidade. E eu tive essa satisfação também com o Bicalho lá em Orlando, né, professor? Foi muito bom estarmos juntos. Aprendi bastante. O Daniel, que teve compromisso e teve que ir também, eu tive a oportunidade. E como eu aprendo com cada um de vocês. E é muito legal essa oportunidade que nós estamos tendo. Está sendo algo novo para mim, conversar com os três, mais o Neto. E essa leveza no papo, não é sempre que a gente consegue falar de um assunto tão sério de uma forma leve como essa. Eu acredito que essa gravação que vai ficar disponível aqui, ela serve tanto para a pessoa que pretende vir daqui a 3, 4, 5 anos, quanto a pessoa que já está com a mala pronta, já no estágio de preparação final para vir. E talvez essa pessoa que já está querendo vir, põe o pé no freio e fale, putz, será que eu preciso de mais informação? Será que eu preciso me consultar com mais profissionais? Eu vou dar uma dica rapidinha aqui sobre profissionais qualificados. No Brasil não existe 2 profissionais que existem aqui, tá? Eu vou dar o exemplo desses 2 só. Um é o Business Broker, que nós não temos um corretor de negócio no Brasil especializado aqui, é licenciado, é uma profissão legal, regimentada, tudo certinho. E basicamente ele vai ajudar você a encontrar o seu negócio dentro do seu perfil, dentro do seu budget, dentro do que você necessita. E sabe quanto custa esse profissional para você? 0. Porque quem paga ele vai ser o dono do negócio. Basicamente o corretor de imóveis, e ele é um corretor de negócios. Então você pode ter uma assessoria extremamente qualificada de forma gratuita. Outro profissional que nós não temos no Brasil é o Mortgage Broker, né? Quando você quer financiar uma casa no Brasil, você vai com o gerente do seu banco, onde você tem um maior relacionamento. Normalmente é isso. Ou lá na Caixa Econômica Federal. Aqui tem um profissional, tem uma empresa que cuida do relacionamento entre você e os bancos. Aqui nós temos mais de 7 mil bancos. O sistema financeiro é diferente. Então ele avalia o seu perfil e busca bancos que vai suprir a sua necessidade. Ele vai cuidar de você. E o custo disso já está embutido, e se você for fazer sem ele, com ele, os custos são os mesmos.
é bem próximo. Então vale a pena sempre buscar esses profissionais. E no Summit nós temos a satisfação, mais uma vez, de termos esses profissionais qualificados. Então aproveite, participe do Summit, compartilhe. Nós estamos ativos nas redes sociais. Hoje tivemos problema técnico do Brasil, não aqui nos Estados Unidos, com servidores, mas nós vamos solucionar tudo, vamos compartilhar. Essa gravação aqui é a única gravação, a nossa abertura, a palestra magna, vai ficar do início do evento, de agora até a última hora do evento. Então vocês vão receber por e-mail, vão poder estar sempre com essa palestra disponível para vocês. E diferente do primeiro evento, as palestras ficavam durante a transmissão. Então 50 minutos, 1 hora. E agora, para que você tenha mais acesso, nós vamos deixar 24 horas a partir do lançamento. Assim você vai conseguir acessar mais vezes o conteúdo, conseguir convidar uma pessoa para assistir. Então, a gente tenta sempre buscar melhorar a nossa tecnologia, a nossa informação para ajudar você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E aí, eu vou passar a bola aqui, a pergunta para o nosso querido, ilustre amigo, advogado querido. Eu, além de conhecer o Alexandre Piquet, conheço a mãe, a irmã, o irmão, os irmãos, e é uma família muito querida aqui na comunidade, são pessoas fantásticas, mas a mãe é uma peça rara, Piquet, mais uma vez, muito obrigado, cara, uma satisfação enorme ter você aqui, que orgulho, que honra ter você aqui conosco, e que faz valer a pena morar nos Estados Unidos por esses 20 anos aqui, cara? Acho que o que você falou é muito interessante, porque ninguém está aqui para falar Brasil, ame-o ou deixe-o, né? É simplesmente ilustrar e tentar mostrar as diferenças de um país e para o outro e como se diversificar, né? Porque a gente nunca verdadeiramente deixa o nosso país, o Brasil. E, pelo contrário, eu vejo muita gente aqui que faz mais pelo Brasil hoje, morando aqui, do que quando morava lá. Conhece mais o Brasil hoje, morando aqui, do que quando estava lá. Então, esses esforços são para tentar aproximar os dois países e não para tentar provocar um êxodo em massa. Nunca foi esse o objetivo. E é isso que eu acho que vale a pena estar aqui para se aprimorar e para dar uma segurança maior para a família e ter o ambiente da escola certa para a necessidade específica do seu filho, mas principalmente também para poder desenvolver ou executar ações que vão reverter em uma melhoria do Brasil, né? E esse fomento esse estreitamento aí de relação entre Brasil e Estados Unidos é que faz com que as duas nações continuem crescendo, porque se você quiser que o Brasil melhore, você tem que aproximar ele com quem está um pouco à frente para a gente, né? Eu não falo que você é o resultado das pessoas que te cercam, né? Basicamente é isso, essa aproximação aí dos dois países, enquanto a gente, desde que eu, pelo menos desde que cheguei aqui, foquei nisso e estou envolvido com isso. Eu acho que esses esforços todos demonstram isso. Ninguém está aqui visando apenas o lucro pessoal como profissional, que de repente vai ter um cliente que vai escutar na palestra e vai contratar porque escutou na palestra. Ok, isso é importante, mas é o tiro de escopeta que a gente pode dar hoje, né, com a tecnologia, de levar essa informação e esclarecer e tentar aproximar. Seria um sonho se Brasil e Estados Unidos tivessem o mesmo relacionamento que tem, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, em termos de proximidade, mesma língua. Imagina que maravilha. Apesar de que Brasil é o maior parceiro comercial da Flórida. Então a gente já ocupa um espaço importante aqui nos Estados Unidos. E você é do board da Câmara do Comércio Flórida Brasil, não é Sim. isso? E faz um trabalho brilhante. A diretoria muito empenhada com isso, grandes nomes.
Eu tenho orgulho de conhecer alguns de vocês e o trabalho que vocês fazem. De novo, o Summit ele não vem para concorrer, a Câmara não está para concorrer, cada um tem seu espaço. E eu acho muito importante, e eu faço convite aqui no evento, para nos unirmos, para desenvolvermos a nossa comunidade. E hoje, a minha mentalidade de comunidade nos Estados Unidos é muito diferente da minha comunidade no Brasil. Aqui, nós temos a grande oportunidade de nos tornarmos referência quanto brasileiros bons aqui. E cabe a cada um de nós. E essas agremiações, essas instituições, essas ONGs, as câmaras, se nós, a mídia, se nós nos dermos as mãos e quisermos crescer junto, evoluir, puxar a régua para cima, nós temos tudo para ser uma das maiores referências de comunidade nos Estados Unidos, principalmente aqui na Flórida, que nós somos dominantes aqui, né? E parabéns mais uma vez, a Câmara faz um trabalho excelente, eu tenho certeza, teve um evento incrível com a participação de Viviane Sena, que mulher! E que aula eu tive sobre educação, como nós podemos ajudar a educação do Brasil. Então, todos no evento ali, pensando em como solucionar, como ajudar o Brasil, e é exatamente isso que você estava falando. São iniciativas como essa, ou seja, ela ilustrou bem no evento, quando ela disse que não é aquela criança que nasceu sem condições, pobre, na favela, sem estudo. Não adianta esperar que a mudança venha dessa pessoa. Tem que vir de nós que fomos mais afortunados para morar fora, para estudar, para fazer de repente uma especialização ou abrir os horizontes. Cabe a nós voltar lá, mesmo que não fisicamente. Você pode estar morando onde quiser no mundo e pode estar pensando numa forma para melhorar o seu país. E é isso que ela falou, cabe a nós aqui, gente, cabe esse grupo impactar a vida de milhares ou milhões de pessoas, porque da mesma forma que ela citou o fato histórico aí, que o maior saque da história da humanidade aconteceu no Brasil nos últimos 15 anos, né? Ela também lembrou que todos os recursos oriundos da marca Sena foram voltados para a instituição Ayrton Senna, o Instituto Ayrton Senna, e isso aí em 25 anos somou cerca de 200 milhões de dólares, ou seja, só uma iniciativa devolveu para a comunidade um numerário bem expressivo. E a gente não precisa doar só o dinheiro, a gente pode doar tempo, ideias, e como você tem feito aí, parabéns mais uma vez pela iniciativa, porque, óbvio, todo mundo tem conta para pagar e as coisas têm que ser, tudo tem que se pagar. Ninguém está falando que você tem que assumir uma vida 100% institucional, non-profit e sem fins lucrativos. Mas que a forma de você alcançar esse lucro seja podendo ajudar as pessoas, podendo vender o seu serviço, ou vender o seu trabalho, o seu tempo, para tentar fazer com que outras pessoas também melhorem. E se forem pessoas oriundas do seu país, ou que vão poder voltar e contribuir para o seu país, no nosso caso é o Brasil, melhor ainda, porque aí o efeito ele se repercute, né? Você ajuda uma pessoa aqui que de repente vai melhorar, vai voltar, vai expandir a empresa no Brasil, vai gerar mais emprego, e é o ripple effect, né, que fala aqui nos Estados Unidos, é o efeito cascata. Piquet, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui, e a sua participação foi muito importante. Sei da sua parte pessoal, gestão com filhos e tudo, para poder estar aqui, contribuir com a nossa comunidade. Muito obrigado. Bicalho, meu amigo, você aí em Orlando, eu imagino que você esteja de terno, mas com uma bermuda por baixo. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por contribuir diretamente aqui com o Summit Brasil, ser um apoiador do evento. Está sendo uma grande satisfação conhecer você, tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu falo muito que o Summit é muito isso, é uma linguagem muito direta e muito clara.
E nós gostamos muito de passar esse sentimento, que muito mais do que informação, porque se a pessoa quiser saber sobre imigração, ela pode entrar lá no site da imigração, recomendo até, e ler tudo lá. Mas é algo frio e vai surgir muitas dúvidas. E aqui você tem essa questão de entender como funciona e também entender esse lado humano, porque independente do Piquet ter 20 anos de experiências aqui na América, ele é pai, ele é esposo, ele é filho, ele participa ativamente da comunidade, tem suas dificuldades, tem seus problemas, também tem um lado positivo, tem o que faz valer a pena morar aqui. E todos nós somos assim. Então, Bicalho, muito obrigado pela tua participação. Eu deixo aqui aberto para você suas considerações finais. Luiz, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui compartilhando informação. A ideia, obviamente, é compartilhar um conteúdo de qualidade que possa ajudar as pessoas que desejam fazer negócios nos Estados Unidos ou se mudar para cá. Eu achei engraçado vocês falando do evento com a Viviane Senna. Eu sou um super fã do Senna. Aqui está um capacete oficial do Senna. A Bicalho já fez uma campanha em conjunto com o Instituto Ayrton Senna e que tem uma metodologia fantástica, tendo em vista que eles investem na educação pública brasileira. Então, eles não têm um grupo que se beneficia exclusivo através da ONG deles. Enfim, estamos aqui à disposição para ajudar quem quiser. A nossa intenção é poder esclarecer algumas dúvidas através das palestras e ajudar as pessoas a realizar o sonho delas. Eu queria agradecer pelo convite. Foi muito bom participar do evento hoje, gravar as palestras com você. A gente teve oportunidade de compartilhar experiências e tentar, com base nas experiências que nós vivemos, nos nossos clientes, passar as boas experiências para as pessoas que vão estar acompanhando o Summit. Então, muito obrigado. Foi um prazer estar dividindo esse momento com todos vocês. Bom dia. Obrigado você, meu amigo. Neto. Eu também quero agradecer. Muito obrigado pelo convite de estar aqui compondo essa mesa de pessoas tão importantes. No seu ambiente? No meu ambiente, estou em casa, me tranquilizou um pouquinho mais, mas eu acho que é sempre muito enriquecedor participar de um momento como esse, participar desse debate, dessa troca de informações corretas, com procedentes, coisas certas e sérias. Eu quero te parabenizar também pela iniciativa do Summit, um projeto incrível. Não desista, você sabe que não vai ser fácil, que vai continuar sendo duro e que vai ficar cada vez mais hard para você alcançar os seus objetivos, mas eu acho que a recompensa disso tudo vem, como a gente falou, no futuro. Parabéns mais uma vez pelo evento e muito obrigado por me dar essa oportunidade de estar aqui na mesa com vocês hoje. Obrigado, aceito o elogio, mas eu vou dizer que eu sozinho não consigo. Eu preciso de você, preciso do Piquet, preciso do Bicalho, do Daniel, de cada palestrante, de cada apoiador. E aqui eu vou falar alguns nomes que estão fora da câmera. Rosália, muito obrigado pelo espaço. Damian, Ctrl+C, muito obrigado aí por toda a tecnologia desenvolvida aqui. Obrigado de verdade. Ao time do Summit, nós somos hoje 8 pessoas trabalhando. 3 me acompanharam até as 5 da manhã daqui, 6 da manhã no Brasil, trabalhando, afiando o machado. Infelizmente aconteceu um problema técnico, que não foi nos Estados Unidos, foi no servidor do Brasil. O pessoal está com dificuldade de acessar. Nós estamos resolvendo, já acessamos tudo que é possível fazer. Nós iremos disponibilizar todas essas gravações para vocês. Muito obrigado. Tem várias pessoas aqui ao vivo acompanhando, amigos nossos, Ariel Iari, Francisco Júnior, Bruna, Luciana. Olha, Carmen Pipinati, já tive o prazer de ser entrevistado pela Carmen aqui nessa casa. Muito obrigado. Obrigado a você e eu deixo o Summit à sua disposição, à disposição do que você precisar, da informação que você precisar. Esse é o nosso objetivo, tá? Durante toda a semana, nós teremos várias palestras aqui, nós teremos mesa redonda, estão todos convidados hoje às 6 horas Miami, 7 horas da noite Brasil. Vai ser uma mesa redonda pelos nossos padrinhos Kiko e Francine, vai ser com certeza muito bacana. E no final do evento, na sexta-feira, às 21 horas, nós vamos fazer um encerramento. E eu vou trazer muitas novidades, muitas coisas que aconteceram
antes do Summit, durante o Summit e o que vai acontecer após o Summit. Já deixo aqui avisado que o Summit hoje é um evento e se torna um evento anual, tá? Esse congresso digital vai ser um evento anual, então daqui a 11, 12 meses nós faremos um novo, se tudo der certo, e nós traremos vários produtos. Hoje o Summit deixa de ser um projeto pessoal e se torna um business, tá? Hoje nós temos patrocínio, temos apoiadores, temos a mídia, a comunidade brasileira apoiando e cada vez mais nós vamos buscar formas melhores para compartilhar informação com vocês, tá bom? O meu muito obrigado, agradeço a todo mundo, está sendo um grande desafio para mim, mas eu estou muito feliz, estou com sono, mas estou feliz e vamos resolver todos os problemas técnicos e vamos com certeza ajudar você que quer vir para os Estados Unidos de forma correta, planejada, estruturada, fazer o que deve ser feito. Então, se você quer vir para os Estados Unidos fazendo a coisa certa, o Summit é para você. Se você quer fazer a coisa errada, pode largar de mão, o Summit não vai te ajudar porque aqui nós não temos informações com jeitinho, com coisa errada, que é o lugar errado para você. Se você quer o certo, seja muito bem-vindo e meu muito obrigado. Tchau, tchau.